bem, pessoal, vamos começar então a nossa caminhada pelos grandes autores dessa terceira fase do modernismo brasileiro, né? E como eu já mandei vocês pesquisarem um pouco da vida dele, mas vou agora aprofundar na vida desse grande escritor aí, o genial Guimarães Rosa, certo? Considerado por muitos o maior escritor brasileiro do século XX, né? Sua importância é enorme aí, é estudada aí até fora do país, assim, pela sua importância, pela sua pesquisa na linguagem, né? Pela sua forma de escrever, pelas experimentações, pelas novidades que trouxe, né? Então, não é um autor qualquer, é um autor gigante, certo, pessoal? É um autor, assim, genial, sabe? Alguns pegam o livro dele para ler, né, se atrapalham um pouco por causa da linguagem que é utilizada, né, nestes romances, nestes contos aí, mas é uma experimentação linguística. Ele é o criador de neologismos por natureza da literatura brasileira, certo? Criou aí um universo mítico aí, o sertão, mas não é o sertão normal, é o sertão mítico, é o sertão metafísico, é algo filosófico aí, é algo poético, é uma mistura de prosa com poesia, é a prosa poética que ele escreve, é os novos significados que ele abre na linguagem, né? É os novos sentidos que a gente adquire ao ler a obra do Guimarães Rosa aí. Então, é um autor gigante, a gente tem que dedicar um pouco de tempo a conhecer pelo menos um pouco aí de quem foi Guimarães Rosa e da importância da sua obra para a literatura e para a cultura do Brasil. Então, quem é Guimarães? Quem foi Guimarães Rosa, né? Ele nasce lá em Cordisburgo, lá em Minas Gerais, em 27 de julho de 1908, filho de comerciantes do centro-norte de Minas, tá? Ele foi contista, romancista, poeta, médico e diplomata, tá? Então foi só isso aí, tá? Desde muito pequeno ele começou a estudar línguas, tá? E dominava aí o francês, o alemão, o holandês, o inglês, o italiano, o esperanto, russo, latim e grego. Só isso que esse homem conhecia. Então ele era um estudioso profundo da linguagem desde pequeno, tá? Ele dominava as línguas muito bem. Então ele sabia o que estava fazendo. Ele fez uma experimentação linguística sem precedentes, tá certo? Cursou os estudos secundários no Colégio Alemão, lá em Belo Horizonte. Pouco antes de entrar na universidade, em 29, ele já anuncia aí a sua maestria nas letras, onde começa a escrever seus primeiros contos, né? Em 30, com apenas 22 anos, forma-se em Faculdade de Medicina na Universidade de Minas, tá? E se casa com Lígia Cabral Pena, com quem vai ter 2 filhas, tá? No ano de 37, ele vai receber o Prêmio da Academia Brasileira de Letras por seu único volume de poesia, tá? Magma, em que o autor manteve inédito a primeira edição, tá? E só vai sair aí depois da sua morte lá em 1900. Foi publicada póstumamente, só vai ser publicado esse livro em 1997. Ele escreve esse livro, ele pensa, esse livro é analisado pela Academia Brasileira em 37 e o livro só é publicado e vem a público em 1997, tá? Olha aí a distância de tempo, mas ela foi considerado pela Academia Brasileira um grande livro, tá? Já um grande livro de poesias aí do Guimarães, tá? O cara era genial. Então, ainda em 37, ele vai participar de um concurso e vai aí submeter a coletânea de contos chamado Sagarana, tá? Onde obteve a segunda colocação. Após revisão pelo autor publicado em 45, aí sim esse prêmio, esse livro aí vai ganhar várias premiações e ser considerado uma das obras mais importantes da literatura brasileira, da ficção brasileira produzida aí no século XX, tá? Onde estão os contos mais memoráveis aí do Guimarães Rosa, tá? Principalmente este aqui, ó, A Hora e a Vez do Augusto Matraga. Esse conto é fantástico, assim, né? É um conto de redenção, um conto do homem, esse conflito do bem e do mal que está muito presente nas obras dele, né? Tem a experimentação linguística, tem este herói, esse anti-herói aqui, tão interessante, que é o Augusto Matraga, né? Que está presente aí
né, na cultura, na literatura brasileira, né? Ele foi adaptado para o cinema em 1965, este conto aqui, que está presente neste livro chamado Sagarana, tá certo? Em 61, Guimarães vai receber o Prêmio Machado de Assis, um dos mais importantes prêmios literários brasileiros, pelo conjunto da sua obra. Tá? Grande Guimarães Rosa. Procurem depois aí, né, na internet, ó. Vocês acham facilmente. A Hora e a Vez de Augusto Matraga, até para se acostumar com a linguagem do Guimarães, né? Os neologismos que ele dá desse homem aí que era, né, um bruto, um criminoso, né, que sofre aí, né, pego aí, é quase morto, né, e passa por um processo aí de redenção belíssimo durante o conto aí, este conflito entre o bem e o mal, né, existente na obra do Guimarães, tá certo? Em 63 ele é eleito para a Academia Brasileira de Letras por unanimidade, tá certo? Mas ele era um tanto quanto supersticioso, ele receava a morte no momento da cerimônia, tá? Ele não foi receber, não foi porque ele pensava que quando ele fosse receber, né, a prêmio lá, né, e ser empossado na Academia Brasileira de Letras, ele morreria, né? Então ele adiou o ritual de posse por 4 anos, tá? Vestindo o fardão apenas em 16 de novembro de 1967, tá? E olha só, parece que ele não estava tão enganado assim, porque 3 dias depois ele vai ter um infarto e vai morrer aos 59 anos de idade lá no Rio de Janeiro. Ele era supersticioso. Não vou participar dessa cerimônia, porque a partir do momento que eu participar eu vou morrer. Ele adiou isso por 4 anos, tá? Quando ele finalmente recebe aí a honra da Academia Brasileira de Letras, 3 dias depois ele vem a falecer de um infarto. Olha que coisa interessante. Então essa é um pouco da biografia aí do genial Guimarães Rosa. Suas principais obras aí são várias, mas está aqui condensado o seu grande e a sua obra-prima, que é o romance Grande Sertão Veredas, lá de 56. Tem as coletâneas de contos aí, né? O Sagarana em 46, o Corpo de Baile em 46, o Corpo de Baile em 56, Primeiras Histórias em 62, Tutameia, Terceiras Histórias em 67, Estas Histórias em 69 e Ave, Palavra em 70 e o livrinho de poesia que saiu postumamente lá em 97 chamado Magma, tá? Então a obra aí do Guimarães Rosa, tá? E agora a gente vai analisar o que é que tem nesta obra do Guimarães, né? Que inovações ele trouxe para a nossa linguagem, que linguagem ele utiliza aí, né, em suas obras, né? Vamos ver um pouco aqui, tá? Olha só. Ele é o artista da linguagem, tá? E ele tem essa busca pelo regionalismo, lembrando lá as características da terceira geração, falar sobre os problemas regionais, mas ao mesmo tempo abarcar o universal, o problema universal. Ele fala da região, do sertão, né, de Minas Gerais, tá certo? Mas é um sertão tão metafísico, né, que ele coloca aí, tão, né, poético e tudo mais, que esse sertão retrata problemas humanos universais, tá bom? Então, a obra do Guimarães é caracterizada por ele tem essa preocupação com a linguagem, certo? Ele vai usar de oralidade das pessoas utilizadas aí, né, da linguagem regional, e é o criador dos arcaísmos, é o criador do neologismo, de novas palavras, tá certo? Então, palavras que já estão praticamente em desuso, ele usa aí, né, e toma de outras línguas, e ele forma outras estruturas sintáticas recriando as palavras, porque a partir do momento que ele cria uma palavra nova, ele abre um novo significado, né? Por exemplo, a palavra refrio, né? Frio novamente, né? Retrovão, tá trovejando novamente, tá? Levantante, desfalar, né? Entre outras, né? E é uma frase aí como os passarinhos que bem me viam, né? Então toda esta pesquisa linguística aí, né? E ai que se deu o que se deu, o isto é. Então essas frases aí que são tão comuns na obra do Guimarães, né? Ele vai fazer inúmeras viagens, tá? Tornando sua literatura o quê? Uma fusão dessas palavras arcaicas aí da cultura popular com essa inovação linguística aí trazida do mundo erudito, tá certo? Ele faz essa síntese aí. São principalmente localidades rurais, né? As paisagens aí dos seus contos, dos seus romances, tá? Universos de pobreza,
os periféricos, né, do mundo do capital e a divisão do trabalho que aparece aí na obra do autor, tá certo? Guimarães Rosa ele vai fazer o quê? Ele vai mergulhar na experiência deste homem iletrado, deste homem rústico, deste homem do sertão aí, né, que é calcado na natureza, tem a sua religiosidade, né, profunda, do Brasil profundo, do Brasil do interior, do Brasil do campo, do sertão, essa cultura católica, religiosa, cristã, tão presente aí, né, nestes povos, nesses homens aí, né, ó, é uma mistura da religiosidade, os mitos presentes aí nessa cultura, né, sertaneja, tá? Providência divina, num sentido de trabalho ligado a rituais antigos, tudo isso aí está misturado aí na cultura que ele traz, né? Ó, então as personagens dele trazem o quê, ó? Distantes da modernidade, né? Ele tenta se afastar as personagens dele da modernidade e trazer ela para este mundo arcaico, para este mundo sertanejo, para esse mundo mítico, né, de pensamento mítico mágico, certo? As pessoas, os personagens dele aí não enxergam o mundo pelo universo da lógica, do racional, certo? É um mundo mágico que ele cria, tá? Não é o universo do outro, mas se dilui na própria voz dos narradores, né? Sua literatura aí faz com que este homem adere a este mundo aí, né, ao mundo do homem rústico. Ele traz o universal, tá? Traz as questões mundiais para esse mundo rústico, este mundo sertanejo aí, tá? A visão do Guimarães vai recuperar o alógico, okay? Ou seja, aquilo que não é lógico, aquilo que não é racional, aquilo que não é comprovado aí por experimentos, tá? É algo muito mais subjetivo, é algo muito mais de feeling, algo muito mais mágico, ancestral. Ele tenta recuperar isso aí na sua obra, por isso que a sua literatura é tão interessante, tá? Há um predomínio dessas vozes incomuns aí na sua obra, tá? São distantes da linguagem empírica, da ciência concreta e se aproximam mais da linguagem mitológica, resgatando esses mitos religiosos aí do povo desta região, tá? Quem é os personagens dele? Ó, crianças, loucos, velhos, deficientes, desajustados, milagreiros e até animais, bichos, tá? Todos esses personagens aí habitam essa realidade mítica, esse sertão metafísico aí criado pelo Guimarães, tá? O mito e o mundo encantado aí, presente nessas obras, estão à margem da sociedade moderna, tá certo? Estão na boca e no imaginário dessas personagens tão desajustadas aí, tá? Rosa vê o que nelas? Vê a origem da poesia. Olha que coisa interessante. Ele tenta resgatar o mito, porque o mito para ele é a origem da poesia, do poético, do se fazer poético, tá certo? Que teria sido, de certa forma, contagiada pelas necessidades da vida fática, do desgaste da linguagem, pela mera comunicação. Então ele quer resgatar esta poesia primitiva, destes mitos, desse povo que vive aí, né? Essa mentalidade mítico-mágica, religiosa, própria dos sertões aí, que não tem a ciência, a cidade, as coisas empíricas, os racionais tão aflorados, tá? Ele quer resgatar a poesia existente aí neste mundo, ok? A verdade não está na realidade, né? Mas na poesia. Ele acha que a poesia é a verdade, tá? A verdade está nas coisas poéticas. Elas dizem muito mais do que o racional, o empírico, ok? Ele vai criar um universo atrelado a esse estilo aí, certo? Potencializar os recursos da língua portuguesa, né? Para levar a cabo essa criação de novas palavras, de tentar resgatar, de ir no primitivo, no mítico lá, no ancestral, né? Que tinha esta poesia para os mitos, né? Que trazem essa poesia para o mundo, tá certo? Então ele constrói esse mundo para revitalizar a língua, para revitalizar a linguagem, em busca de uma linguagem poetizada, o universo da pessoa simples, do iletrado, né? Dessas pessoas ligadas a essas mentalidades mágicas, míticas, né? Não tão racionais, ilógicas, né? E irracionais aí às vezes, né? Mas
ele pensa que lá está a origem da poesia, do que é poético, do que é artístico. Então é por isso que ele tenta resgatar através disso aí, ele tenta revitalizar a linguagem, né, através desses mitos. É uma literatura muito interessante, assim, difícil às vezes por causa da linguagem, mas depois que você se acostuma, né, você entra naquele mundo lá, certo? Então na obra sagarana aí, né, o sertão vai surgir não mais dentro da tradição regionalista lá dos autores de 30, mas universalizado, ou seja, potencializado, repleto de mitos e questionamentos sobre o que? Isso é universal, olha só, é regional, mas essas coisas aqui são universais, está no mundo todo, está no ser humano de todos os cantos, ó. A luta entre o bem e o mal, entre Deus e diabo, entre morte, destino e amor, tá? Então todos esses temas não são temas apenas regionalistas, são temas universais, que ele coloca dentro deste mundo regional do sertão, certo? Então essa obra aí vai seguir o ciclo das novelas aí de Corpo de Baile, né, que a partir da terceira edição origina volumes independentes com personagens, né, Manuelzão e Miguelinho, Urubaquá, Nupinhém e Noites no Sertão. Então esse é o Guimarães Rosa, esse é um pouco do que está na obra dele, aí essa busca pela potencialidade poética existente aí na mentalidade mítico-mágica, né, dessas pessoas longe aí que vivem nos sertanejos, tá? E ele vai trazer a universalidade, esses temas universais para dentro dessa região aí, tá bom? E a sua obra-prima é o romance aí, Grande Sertão Veredas, tá? Sua obra máxima, ele experimenta nos contos e os estudiosos, né, todos dizem que este romance, né, é um dos maiores do século XX, né, na literatura brasileira e talvez mundial, tá? Pela experimentação linguística, pelo que ele faz neste romance, tá? Então, trata de que esse romance? O relato do cangaceiro aí, ó, do ex-jagunço Riobaldo, que já é velho e afastado das suas funções, põe aí em prosa com o visitante, começa a conversar aí com um cara que vem da cidade, um letrado, tá? Cuja voz não aparece e que deseja conhecer o sertão mineiro. E o que é que ele vai fazer? Esse romance é narrado em primeira pessoa e Riobaldo vai contar a história e a trajetória dos seus pensamentos, refazendo a lembrança dos caminhos percorridos e trazendo luz aí para essas lembranças, para essas reminiscências. Então o mote do romance é esse. A partir daí, as lembranças, as reflexões desse ex-jagunço, desse ex-cangaceiro chamado Riobaldo, aí nós teremos todos esses temas, ó. O enredo é não linear, ou seja, não é o início, meio e fim, é cortado, começa agora, aí lembra-se de algo que aconteceu no passado, retorna, então tem todo esse jogo também dentro deste romance, tá certo? É um fluxo de memória, como se fosse um diálogo, um monólogo, na verdade é como se o Riobaldo estivesse conversando, falando com o leitor, falando com a vida, refletindo sobre ele mesmo, como se não tivesse um interlocutor, e vai dar vazão a isso aí, tá? O narrador conta a história da vingança aí contra Hermógenes, jagunço traidor, e envereda-se pelo labirinto aí que os levaram a se tornarem jagunços lá nos recônditos, nos profundos do sertão, pouco conhecidos do Brasil, tá? E este sertão, o sertão metafísico aí do Guimarães é o tamanho do mundo. Neste sertão estão os problemas sociais, por exemplo, coronelismo, jaguncismo, né? E as diferenças sociais, mas também está junto a eles os problemas universais, certo? O universal trazido para o regional, esses problemas regionais desembocam também em temas universais. O sertão aí do Riobaldo é o palco de sua vida, das suas inquietações, tá certo? Todos os episódios são reflexões sobre o que, ó? Bem e mal, guerra e paz, alegria e tristeza, liberdade e medo. E estes temas são temas universais, presentes em toda a literatura do mundo aí e presentes nos seres humanos, tá certo? São paradoxos em que é composta a própria história da humanidade, tá? Também um tema central é o tema do amor, que é encarnado na personagem aí da Diadorim, tá? Que está dentro das lembranças do Riobaldo e que também não se soluciona. É muito interessante porque Diadorim, ela é uma mulher, tá?
mas ela aí também, junto dessa vingança aí, ela vai se disfarçar como um jagunço, tá certo? Ela vai se fazer passar com homem, tem uma Mulan aí, né? Como se fosse a Mulan da vida, né? Mas é diferente, tá? Só para fazer uma referência, tá? Então, ela se disfarça aí como jagunço. E o interessante é que isso vai discutir também problema de homossexualidade, né? Porque para o Riobaldo, o Diadorim era um homem, embora ela fosse uma mulher, né, mas ele vai começar a ter sentimentos pela Diadorim, né, sem saber que ela é uma mulher, né, e isso aí vai ser um tabu também, uma reflexão aí sobre este amor proibido aí também está presente neste romance, tá certo? Porque é um meio que ele vive, é um mundo de jagunços, machista, né? Universo de homens, né? Como é que ele pode estar se interessando por outro homem, né? Dentro deste universo, embora fosse uma mulher, né? Embora ela fosse uma mulher, mas ela estava disfarçada como um homem, tá? Então, é o conflito novamente entre o bem e o mal. Diadorim representa o diabólico, a tentação, né? Que ele rejeita, ele não quer aquilo ali, ele rejeita e ao mesmo tempo deseja. Então, este conflito interior deste personagem aí, tá? O desfecho aí, né? Não vou dar spoiler aí, mas revela uma inusitada informação sobre Diadorim, que gera ainda mais reflexões sobre o que foi e o que não foi vivido, né? Procurem aí como é que termina, né, o romance aí do Grande Sertão Veredas. Então, pessoal, isso é só um pouco do que a gente poderia explorar mais aí, né, sobre este genial escritor e sobre sua obra magnífica aí, né, a sua busca pela linguagem, a sua busca pelo regional universal, a sua busca pela origem da poesia nos recônditos aí dos sertões brasileiros, esses sertões metafísicos, filosóficos aí, onde ele vai debater esses temas, né, universais. Amor, ódio, diabo, Deus, né, bem e mal, enfim, tá? Então, no livro de vocês tem um pequeno resumo desta obra e uma análisezinha também sobre esta obra. Vocês podem ler a partir da página 27 do módulo 2. A gente fica por aqui. Nas próximas aulas aí a gente conversa um pouco sobre os outros autores aí. Mas vocês podem procurar mais sobre o Guimarães Rosa, fazer a pesquisa que eu pedi lá, tá certo? E pesquisar aí sobre esse genial escritor da nossa literatura. Então, até a próxima.